Bem, o objetivo deste vídeo é falar sobre o artigo Coreia do Sul e Taiwan enfrentam o desafio da industrialização tardia, que foi escrito por Amaury Porto de Oliveira. Esse artigo eu considero que é um artigo de sobrevoo, fala um pouco sobre ambos os casos, Coreia e Taiwan, sem aprofundar nada. Logo no início tem uma datação dizendo que Taiwan se industrializa a partir de 1949, e Coreia a partir de 61, que é quando começa o governo ditatorial, governo militar, do General Park. Bem, eu vou falar de algumas coisas então que não estão contidas no artigo, que são importantes para entender a razão desses países terem se industrializado. Tudo começa, vamos dizer, alguns séculos antes. Quando os portugueses aportam no sul do Japão, eles trazem consigo a pólvora e canhões e também algumas armas de fogo primitivas chamadas de arcabuz. Os japoneses não deram muito crédito àquilo que eles viram, né, no mar. Não parecia nada de muito excepcional a nau que os portugueses tinham fretado dos chineses, com alguns chineses a bordo, junto com uma caravela japonesa, uma caravela portuguesa. Eles deram direito para que essa caravela, deram permissão de desembarque para os tripulantes dessa caravela e desse navio, desse junco chinês. Deixaram que eles interagissem com a população. Pensaram se tratar de alguma embarcação indiana, com pregadores, porque os portugueses pareciam mais caucasianos, né, escuros, sujos da viagem, e eles entenderam que talvez por isso fossem hindus. E já estavam acostumados com o fato de que hindus ocasionalmente aportavam as costas japonesas para pregar. A atenção foi direcionada aos portugueses só quando houve o primeiro disparo de arma de fogo. Os japoneses não conheciam a pólvora. Então, de acordo com os relatos, alguém foi matar um pato e apontou um arcabuz para o céu e o estouro do tiro chamou a atenção de todo mundo e as autoridades viram que se tratava de alguma coisa interessante. Aquilo ali é o momento em que se inicia a unificação do Japão. Nesse momento que eu estou falando, início dos anos 1500, o Japão encontrava-se fragmentado. Havia um imperador na cidade de Kyoto, mas esse imperador não tinha poder praticamente nenhum, estava esvaziado. Inclusive a capital, nas descrições que os jesuítas fazem, ela estava empobrecida, esvaziada. E a riqueza estava nos pequenos potentados do arquipélago, né? os que a gente às vezes chama de feudos, mas as unidades territoriais detidas por grandes senhores de terra, os daimyo. E esses daimyo governavam ali as suas localidades junto com uma outra camada social chamada de samurai, que eram guerreiros jurados, né, que assistiam os trabalhos da camada senhorial. Então as duas camadas aristocráticas no Japão são a camada dos senhores e a camada dos samurais. Quando a pólvora chega ao Japão, ela provoca uma corrida dentre os senhores da guerra para obter essa tecnologia. Isso vai provocar uma guerra civil no país. Então a gente tem uma sequência de 3 unificadores. O segundo consegue ali unificar o país já, mas promove uma agressão à China, resolve invadir a China, e ele é detido pela Coreia, que acaba aniquilando sua armada. Então depois a China ataca a Coreia, acontece ali uma verdadeira guerra mundial do mundo asiático, logo no início dos 1500. Quando termina esse processo, o Japão, enfim, acaba unificado e pacificado, as pessoas desarmadas, né, pela camada samurai, pela figura do samurai Ieyasu Tokugawa, que inaugura um shogunato. O shogunato é um regime ditatorial no qual o shogun, ou seja, o chefe daquela casa samurai, e seus filhos vão suceder no trono. No trono é uma palavra talvez equivocada, eles vão suceder no poder, porque o trono vai continuar com o imperador vai continuar reinando, mas de maneira simbólica, porque ele vai reinar em Kyoto, nessa cidade esvaziada, e o poder vai ser transferido para a cidade de Edo, que atualmente se chama Tóquio, onde tem uma grande baía
E o palácio, onde atualmente é o Palácio do Imperador, que era o Palácio do Shogun, está de frente a essa baía e permite que, com navios munidos de canhão, todo o arquipélago fosse policiado e dominado. Então o shogunato Tokugawa começa ali no início dos 1600, os portugueses são expulsos, o cristianismo é proibido, a língua japonesa é retomada, né? Porque já havia muita circulação do idioma português no Japão. O Japão se fecha e o Estado centralizado é criado, entre aspas, sob a figura do shogun, dos sucessivos shoguns, hereditariamente sucedidos, que ficam em Tóquio, que na verdade se chamava Edo. E ali se cria uma burocracia cada vez maior, vai se criando também todo um conjunto de serviços urbanos para manter essa burocracia, que vai compreender desde prostíbulos até fábricas de saquê, companhias de charretes e táxis, movidos por pessoas, e segurança, tudo que é possível imaginar para manter uma capital de um país que era agrícola e que a agricultura era praticada num regime parecido com o feudal, com servos presos à terra, com a única particularidade que tinha duas camadas dominantes que governavam juntas, os samurais e os senhores, mas o campo era parecido com a Europa feudal, mas com uma capital, a capital que foi crescendo e foi se tornando cada vez mais moderna. Quando, nos anos 1860, os americanos resolvem abrir o Japão, eles fazem com muita agressividade, eles mandam navios chamados navios negros à Baía de Tóquio, bombardeiam a cidade, obrigam o shogun a negociar e o shogun aceita um tratado desigual de abertura dos portos. Mas aquilo desencadeia uma revolução, essa é a Revolução Meiji. Na verdade não é nenhuma revolução, é uma restauração, porque o poder formalmente sempre foi do imperador, mas ele estava esvaziado pelo poder do shogun em paralelo. Então, o que ocorre é que um conjunto de samurais progressistas favoráveis à industrialização, onde desponta a figura do Ronin, que é o samurai que não tem juramento para ninguém mais, o senhor dele morreu ou o liberou, e ele vive dos negócios na capital em geral. Então esse Ronin é um samurai em status, mas que não tem a quem servir. E essa figura é que estava por trás ali, é o ator social predominante nessa restauração do imperador, que vai ser levado 14 anos de cavalo até Tóquio para entrar no seu palácio e governar. E o imperador Meiji, né, Meiji é o ideograma de Meiji, é o dia é tempo, né, e o Mei é claro, claro é como se fosse a época esclarecida, e esse ideograma do sol misturado com a lua. Esse imperador era de fato uma figura, ele era um déspota esclarecido, viria a ser. Ele saiu mandando missões para o mundo todo para investigar como era a formação dos estados mais pujantes para copiar no Japão. E foi promovendo uma série de reformas. Quando essas reformas foram sendo levadas adiante, o Japão vivenciou uma onda de prosperidade impressionante. E dali a 30 anos ele era a nação mais rica da Ásia, assim, sem paralelo. E aí a era Meiji é sucedida por uma era denominada militarismo, na qual, em paralelo ao que aconteceu na Europa com o fascismo, né, no Japão o militarismo foi uma época em que a construção de um exército cada vez mais poderoso, que pudesse ampliar o espaço vital do arquipélago japonês, era colocado em pauta. Isso culminou com a anexação de uma boa parte da Ásia. Para começo de conversa, a Península Coreana inteira virou uma província do Império Japonês. Na época o nome da Coreia era Choson, em coreano, foi anexado com o nome de Chosen. E Taiwan, que era uma província chinesa, foi anexada também. Posteriormente foi fundado um estado no nordeste da China chamado de Manchukuo, com mais de 100 milhões de habitantes na época, que é a Manchúria. Inclusive eles se valiram do fato de que tinha havido a proclamação da República na China, pegaram o herdeiro do trono chinês e levaram para a Manchúria para dizer que ele era o herdeiro do trono da Manchúria e ele governou ali como um fantoche dos japoneses por algumas décadas. Depois a máscara caiu, os japoneses invadiram metade da China, se destaca ali o massacre de Nanjing, e barbaridades ocorreram e metade da China caiu sob o poder japonês. Mas a particularidade maior do ponto de vista econômico da colonização japonesa é que ela não era uma colonização em busca de matérias-primas. Ela era uma colonização em busca de assimilação de determinadas regiões,
Quando eu estou falando dessa colonização, eu estou falando especificamente aos casos que agora nos ocupam, que são Coreia e Taiwan. Na Manchúria é diferente, mas na Coreia e Taiwan o que se procurava era uma zona de expansão do arquipélago japonês, para assentar colonos japoneses, assimilar as pessoas que lá existiam, ou seja, ensiná-las a falar japonês, a culturá-las, e ali instalar a indústria japonesa, porque por causa do caráter sísmico do arquipélago japonês, muita coisa que depende de energia elétrica não tem como ser implantado com a tecnologia dos anos 20 e 30. Então fazia sentido transportar isso para uma outra zona onde não houvesse esse problema dos sismos. Então a Coreia e Taiwan despontam como zonas de expansão do Japão. Como tinha sido na era Meiji, a ilha de Hokkaido, que fica no norte, até hoje pertence ao Japão, é o lugar mais frio do Japão, e é uma ilha que não pertencia ao Japão antes da era Meiji, estava desocupada apenas com silvícolas que moravam ali há gerações, né, mas uma baixa densidade demográfica e nenhuma organização estatal. Os Meiji tomaram essa ilha e também tomaram a ilha de Sakhalin da Rússia, que depois tiveram que devolver. Então, a expansão da Coreia para a península, a expansão do Japão para a Península Coreana e para Taiwan tem isso, né, por trás. Isso significa que Coreia e Taiwan foram industrializados pela sua metrópole, como parte da indústria japonesa. A industrialização Meiji vaza para a industrialização da Coreia e de Taiwan. É o Japão que vai abrir nesses países os primeiros bancos, inaugurar uma moeda nacional, as companhias de seguro, as primeiras fábricas, a rede de transportes, os contratos de trabalho, né? Então, inclusive as grandes corporações japonesas, chamadas de zaibatsu, os monopólios, eles vão estar presentes nessas duas ilhas, desculpa, na Península Coreana e na ilha denominada Taiwan, a ilha de Formosa, se for usar a expressão ocidental. Ocorre que depois da guerra essa indústria é desmantelada, né? O Japão é destruído totalmente do ponto de vista físico, e essa indústria que havia sido criada nessas duas partes de expansão do império, elas dependem da matriz, dependem da parte central. Não tem como ficar separado. No caso da Coreia ainda teve o problema